Café com a Comunidade. São 8h31 no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. O nosso quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que tem o objetivo de aproximar esse canal de comunicação à nossa comunidade de Santa Helena. Todos os sábados, às 8h30, a gente traz aí entrevistas interessantes, debates interessantes de temas que são destaques a nível municipal, regional ou nacional. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. O telefone é o 3268-1162, ou melhor, 3268-1167 e 3268-1878. Farmácia São Luís. Mazoquim Rede Construcia. Há 50 anos com você e a super promoção de tintas Renner, hein? Super Itaipu. Posto de gasolina do Lago. Pro Saúde, lembrando que hoje às 10 horas nós temos o nosso momento Pro Saúde aqui na programação. Kaká Comunicação Visual, dando vida à sua imaginação. CFC Rota Oeste, a sua autoescola e Café Bigorna. Gente, olha, para um cafezinho super gostoso, Café Bigorna é a primeira cafeteria gourmet da cidade. São cafés produzidos com requinte, qualidade, com bom gosto. A linha é claro de tortas, salgados, sucos naturais e a verdadeira soda italiana, hein? Gente, venha conhecer esse espaço super bacana que é o Café Bigorna. Um ambiente agradável e aconchegante, atendendo você hoje, sábado, das 7 até as 21 horas e neste domingo, das 16 às 21 horas. Na Brasil, no subsolo da Star Shopping, fone 3268-8783. Caminhos para a intolerância religiosa no Brasil. A partir desse tema, no último domingo, os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, tiveram que escrever uma redação de 30 linhas, apresentando junto à conclusão de uma proposta de intervenção social que respeitasse os direitos humanos. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM, pastor Luciano, da Igreja Assembleia de Deus, Daniele Reiter, professora doutora, ela era professora também do cursinho de redação do Enem, e a Yara Strozinski, aluna do cursinho de redação do Enem, uma aluna que participou aí do Enem 2016. Teremos também a participação do padre Fábio Welter, ele que gravou a sua participação devido a compromissos já previamente agendados. Primeiramente, bom dia, professora e também doutora Daniele Reiter. Bom dia comunidade, bom dia Santa Helena, bom dia ouvintes. Falando deste tema, caminhos para a tolerância religiosa no Brasil, conviver com as diferenças, inclusive a diferença religiosa, é um desafio? É um desafio muito grande, viu? Na nossa família, né, difíceis são as oportunidades que a gente tem para fazer esse tipo de discussão, né? Então, a escola, a igreja, as organizações são sempre bons espaços para isso, né? Mas conviver com o diferente é sempre muito difícil, Andréia, né? A gente tende a acreditar, e é essa palavra mesmo, acreditar, que a realidade ela se pauta a partir da nossa concepção, né? Então, nós entendemos que o que é correto, o que é certo, né, é aquilo que nós acreditamos que seja, né? Então, nós tendemos a olhar o outro com esse diferente, né, com essa estranheza, né? E essa estranheza, muitas das vezes, ela causa também um quadro de violência, né? Porque se você não respeita a diferença do outro, é natural que a sua reação seja uma reação de violência. Por isso que nós precisamos ser educados, né, e ter espaços de diálogo para poder conviver com as diferenças, inclusive as diferenças religiosas. E você acredita, professora, que hoje em dia os nossos alunos estão trabalhando, estão sendo estimulados a trabalhar essa questão do que nas gerações passadas? Sim, a gente vê, por exemplo, os alunos, esses
citando só como exemplo esses alunos que participam da ocupação, das escolas, né? Muito mais politizados, muito mais preparados do que nós, Andréia, quando nós tínhamos essa idade. Porque esse era um debate que nem aparecia, né? Por exemplo, nas escolas era um debate que nem aparecia. Essa palavra tolerância é uma palavra muito contemporânea, digamos assim, né? Não se tratava disso em sala de aula, nem nas aulas de história, nem de geografia, era mínimo, né? Hoje essa questão da tolerância, ela tem sido uma baliza, ela tem sido uma regra, né? Ela tem sido um ponto de partida para as discussões com esses alunos. Então, eu acho que muito já tem se avançado, né? A própria execução dos direitos humanos, como a legislação, digamos assim, maior para se pautar as ações, seja locais, seja de política internacional. Então, eu acho que a gente tem avançado bastante nesse sentido, sim. E por que você acha que foi escolhido este tema para a redação do Enem? Já vem de uma sequência aí de temas do Enem, essas discussões sociais, né, de cunho social, essa preocupação que se tem em fazer uma reflexão em relação à nossa sociedade, e uma reflexão que seja uma reflexão construtiva. Prova disso, né, é que ao final da redação você tem que apresentar propostas de intervenção social. E o que exige que o aluno, além dele entender do que ele está falando, ele tenha discernimento e clareza para aprontar alguma alternativa para solucionar essa questão, né? Então, eu acho que o tema, ele foi muito bom, ele foi muito bem escrito, né? E a escolha, a gente simulou vários temas, né, em sala de aula, e a gente não chegou a simular um tema tão simples e bom de se trabalhar, né, como esse. Então, eu acho que segue essa linha aí da gente assumir a responsabilidade de pensar uma sociedade melhor, né, e de colocar isso em prática. Bacana. Lembrando, gente, nós estamos no quadro Café com a Comunidade, debatendo o tema Caminhos da Tolerância Religiosa no Brasil. Converso agora com o pastor Luciano. Bom dia, pastor Luciano. Bom dia, André. Bom dia a todos. Já agradecendo a sua participação aqui no nosso programa. Pastor, o que é a tolerância religiosa e como que a sua comunidade está colocando em prática isso no cotidiano? O ser humano sempre teve dificuldade de aceitar um pensamento divergente, diferente. E a questão da intolerância não é uma questão nova no Brasil. Só para você ter uma ideia, o pensamento europeu invadiu a nossa América Latina, e você vê que no Brasil já tinham crenças e valores de índios aqui, já chegaram impondo um outro valor, uma outra crença. Então no Brasil isso não é nada novo, né? Muito pelo contrário, já é algo que se arrasta aí nesses mais de 500 anos de Brasil. O problema está quando a intolerância se manifesta em ódio, aonde eu não aceito o diferente, o pensar diferente, uma religião diferente, uma crença diferente. E aí esses caminhos que levam a pessoa até esse ódio, e uma vez que se transforma em ódio, isso vai se manifestar em... A gente tem visto aí, né, pedradas, xingamentos, ofensas, e aí se torna um crime de ódio que é muito triste e vergonhoso. Todavia, a gente sempre prega a questão da tolerância, do respeito, até porque o evangelho é fundamentado no amor ao próximo, respeito ao próximo, entendendo as diferenças do próximo. Agora, a gente tem visto que essa questão de intolerância, ela é muito abrangente no país, e essa abertura do Enem até para essa discussão, eu julgo como algo muito proveitoso, para uma reflexão mesmo, levar a sociedade uma reflexão aos caminhos que se torna visível onde as pessoas têm andado para a questão do ódio. Essa questão de você pensar diferente sempre deveria ter sido assimilado numa questão de amor. O problema é quando o outro pensa diferente de mim e eu não aceito esse pensar diferente de maneira impositiva. E aí a gente percebe não só no campo da religião, que a discussão do MEC nesse Enem foi a questão da religião. Mas a questão da intolerância não se pauta única e exclusivamente na religião. Por exemplo, toda vez que você fala em intolerância, você vai perceber intolerância no campo político,
você vai perceber intolerância no embate de poder na religião e por aí vai, não é? Até interessante aqui na nossa cidade, passamos um pleito de eleição, tem gente que não se conversa porque o outro pensava diferente ou votava num candidato diferente do dele. Então a questão é bem ampla, não se pauta única e exclusivamente no campo religioso, mas a igreja sempre tem adotado uma postura de se pregar o amor, né? Eu posso não aceitar as práticas de uma pessoa, todavia não significa que eu odeie ela, né? E como a sua sociedade está trabalhando, ou então é possível pensar trabalhos e ações conjuntas com outras religiões? É possível pensar, sim, trabalhos com outras religiões, mas ainda essas questões dogmáticas, Andréia, é um pouco difícil, porque o caminhar junto, pensando diferente, é um tanto complicado. Até a Bíblia diz, caminharão dois juntos, não estiver de acordo. É igual colocar um casal que não está com incompatibilidade. Um fica de bico virado um para o outro e não há uma unidade, um ajuste. É possível pensar sim. Mas eu vejo com muita dificuldade, sou honesto em dizer, eu vejo com muita dificuldade trazer cabeças que pensam diferente para fazer ações, sejam elas religiosas, juntas. É um tanto difícil, não é? Deveria se trabalhar, e eu penso que uma visão voltada para se andar junto, mas é um tanto difícil. Para você ter ideia, um dos fundadores da Assembleia de Deus, surgiu no Brasil, no Pará. Quando uma filha dele morreu, não conseguiu enterrar porque não eram católicos, não conseguiu enterrar sua filha num cemitério. Então você vê as dificuldades que se arrastam, não são questões de agora, de muito tempo no país. Então, tem situações? Tem. Estão acontecendo hoje também, tem muitas situações, mas eu confesso, eu vejo com muita dificuldade essa unidade no campo religioso. É muito difícil. O que tem que ser, o que a gente prega é o respeito. Até porque isso está garantido na Constituição, é inviolável a minha crença, o direito a culto. O que tem que ter é respeito com o ser humano. Jesus conseguia conviver com diferenças, quando aqui esteve, respeitando cada um. Embora ele criticava o modo da religião de uma pessoa, dos fariseus, dos saduceus, porém essa crítica nunca era uma crítica humilhante. Ele apontava o que via de errado, expressava o seu modo de ver aquilo. E então até o ser humano aceitar essas críticas é um tanto difícil. A gente tem dificuldade de aceitar muitas críticas também, mas eu vejo com muita dificuldade esse caminhar de religiões juntos. É igual política caminhar junto, né? Sempre tem uma direita, a esquerda, o moderado e por aí vai. São 8 horas e 44 minutos. Como eu disse, ontem nós gravamos também com o padre Fábio Welter, que falou um pouquinho sobre esse assunto. Confira a entrevista. Neste sábado, no nosso quadro Café com a Comunidade, nós também recebemos o padre Fábio Welter, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema discutido na redação do Enem, Caminhos para a Tolerância Religiosa no Brasil. Primeiramente, bom dia, padre Fábio. Bom dia, Andréia, a todos que acompanham o programa nesse momento. O que é tolerância religiosa? E como o Papa Francisco vem tratando essa questão com a sua comunidade? E como que a igreja hoje está colocando isso em prática? Tolerância religiosa, a gente poderia dizer, é princípio da vida religiosa, porque é acolhimento da outra pessoa, que não apenas é diferente no seu credo, na sua forma de ter religiosidade ou até de não ter, né? Mas também enquanto outra pessoa, criatura divina. Para nós cristãos, católicos, reconhecemos que tudo é criatura divina. E justamente por tudo ser criatura divina, embora com a influência cultural, com a influência de ideologias, e aqui não é o caso de discutir o que elas são e como elas são, mas influenciam a vida das pessoas, cada um tem a possibilidade de pensar e de agir livremente, e até de fazer as suas escolhas. A gente sempre diz com a comunidade, ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser cristão. Mas na medida que assume ser, precisa ser de forma integral. Precisa assumir e vivenciar esses valores, deixar-se orientar por isso.
E a tolerância religiosa, então, entra dentro desse aspecto de aprender a conviver com o diferente, aprender a conviver com quem pensa diferente, aceitar que ele tem o direito de expressar as suas ideias, as suas posições, embora eu não seja obrigado a concordar com todas elas, né? Porque eu tenho minhas posições também, tenho minha forma de ver o mundo, as coisas, e essa dimensão espiritual da minha vida. E a partir desse reconhecimento e desse direito, que não é apenas religioso, mas é constitucional, tem todas as leis que organizam essa dimensão da vida, a pessoa então, né, tem a possibilidade de crescer. Quanta gente que a gente conhece que não é da nossa igreja, ou que talvez não tenha fé, mas que vive também os mesmos princípios fundamentais de cuidado, de atenção à vida, do valor da família, mesmo que não seja nessa dimensão de religiosidade, mas como consciência de organização da sua vida. Então, por isso que esse tema nos ajuda a perceber que nós entramos dentro daquilo que é o centro da nossa fé, né, que é o acolhimento da pessoa nas suas diferenças, reconhecendo que ela é criatura divina, e justamente por isso, independente da forma como ela se posiciona, eu, pela minha fé, tenho o dever e a obrigação de respeitá-la. Papa Francisco vai dando passos significativos no sentido de ir ao encontro, de mostrar que é possível dialogar, que é possível conversar, que é possível encontrar pontos em comum e nos unir a partir daquilo que há de comum e não ficar brigando por qualquer coisa. Então esse elemento importante ele nos ensina. E aqui na paróquia, né, nós temos buscado então justamente fazer essa experiência de entrar em contato, de assumir ou de buscar, né, alguns trabalhos em comum, a organização, por exemplo, do culto, do dia de finados, que embora tenha chovido no dia, não foi possível, né, mas houve, né, o aproximar-se, pelo menos entre alguns, né, nem sempre conseguimos com todos, mas quem sabe, né, é um passo que possamos ainda dar. Proposta da redação do Enem, padre, ela exigia que apontássemos caminhos para a tolerância religiosa em nosso país. Você poderia compartilhar com a gente um possível caminho para o respeito e harmonia entre aqueles que possuem diferentes religiões? Um deles eu já comentei agora há pouco, que é a aceitação de que o outro pode e tem o direito de pensar diferente que eu. Outro, né, na dimensão daqueles que assumiram viver a sua fé, não viveram na dimensão do proselitismo. O proselitismo é um dos problemas das religiões, que é querer exigir que os outros acreditem como eu, ou façam parte da minha igreja. Esse é um dos males que nós precisamos ir aprendendo ainda a vencer, e todos nós, de alguma forma, por mais que a dimensão de evangelização tenha presente essa realidade de contar ao outro o que eu acredito, né, mas nós compreendemos a partir da missiologia, que é a dimensão da teologia católica que estuda essa dimensão da evangelização, da dimensão missionária, de que eu vou até o outro para que ele possa viver melhor, para que ele possa ter vida plena, e ao mesmo tempo contar aquilo que eu acredito com alegria. Se ele, porque sente-se motivado e animado pelo meu jeito de viver, pelo meu jeito de ensinar, sentir-se motivado a participar comigo, que bom. Mas ele não deve ser obrigado a isso. Então respeitar a diferença, vencer o mal do proselitismo, que é querer exigir ou querer convencer o outro de toda forma que ele deve acreditar como eu, e sobretudo, né, nos unirmos, né, naquilo que há de comum, naquilo que são coisas boas que é preciso trabalhar juntos, independentemente de credo ou de religião, ou até de não ter credo ou religião. Mas existem dimensões fundamentais da vida comum, da vida social, que é possível trabalharmos juntos sem que nos firamos uns aos outros, por criticar, por não aceitar, ou por brigar por alguma coisa que não tem sentido. Eu sempre uso uma expressão que me parece bastante significativa. Eu não posso brigar por uma coisa boa, né? Porque eu quero fazer uma coisa boa, isso não pode ser motivo para que a gente brigue ou se desentenda, porque senão já não vai ser uma coisa boa. E outra dimensão importante que nos ajuda bastante
a viver a tolerância pela forma como o outro pensa e age, é que se a minha fé é verdadeira, ela não critica a fé do outro. Esse me parece ser um passo fundamental que nós podemos vivenciar. São 8h51. Essa foi a nossa primeira parte do quadro Café com a Comunidade. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do bloco. Rádio Liberdade FM. 14 anos. 14 anos de credibilidade total. São 8h54. Esse é o nosso quadro Café com a Comunidade, debatendo o tema da redação do Enem, Caminhos para a Tolerância Religiosa no Brasil. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Café Bigorna. Gente, cafés deliciosos, um lugar bacana, agradável, um espaço super bacana para você. Atendendo você hoje das 7 até as 21 horas e amanhã, domingo, das 16 até as 21 horas. No subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783, Café Bigorna. Eu converso agora com a Yara. A Yara, que é uma estudante, fez aí a prova da redação do Enem, Caminhos para a Tolerância Religiosa no Brasil. Como foi para você receber esse tema da redação do Enem 2017? Bom dia, Yara. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu achei o tema, assim, ótimo, né? O cunho social, eu acho que isso é muito importante, né, pro nosso desenvolvimento. E ele é um tema, assim, que podemos dizer que não tem tanta dificuldade, né? Você pode abranger bastante, né, esse tema. E você acredita que debater esse assunto ele pode trazer resultados positivos para a nossa sociedade? Com certeza. Realmente é muito importante, né? O Enem há vários anos já vem trazendo, né, assuntos assim, debatendo esses temas de cunho social, e eu acho que a religião, né, se inclui bem nisso, que é também para o desenvolvimento da sociedade. A religião faz parte, né, e ainda realmente sofre muito preconceito, muita intolerância, né, por parte das pessoas, né. E como foi a sua preparação para essa prova do Enem? Então, eu me preparei muito para a redação, porque ela tem um peso bem importante na prova, né. Realizei o cursinho junto com a professora Daniele, né, ministrado por ela, e a gente, cada aula, debatia sobre um tema, procurava um tema, né, e foi uma preparação muito boa, que através desse cursinho, qualquer tema, assim, que caísse na redação, você poderia desenvolver, né. Você acredita que trabalhar com os direitos humanos ajudou a debater esse assunto? Sim, totalmente, né, porque os direitos humanos defendem, né, que a pessoa tem o direito de escolha, né, escolher o que ela quer, né, e o outro tem o dever de respeitar a escolha da pessoa, né. E qual é a sua avaliação do cursinho de redação do Enem promovido pela CUT? É muito bom, com certeza quem fez o cursinho, né, teve um ótimo desenvolvimento, assim, né, e é importante, assim, a cidade de Santa Helena está desenvolvendo isso, né, cada vez mais, porque o Enem tem uma importância muito grande, né, para os alunos que querem entrar nas universidades, né, nas faculdades, que o Enem é uma porta, né, para isso. E acho que não só a redação, né, deveria ter um cursinho também com as outras matérias, né, também seria bem interessante. Ok, converso então de novo com a professora doutora Daniele. Você que esteve orientando os alunos durante essa segunda edição do cursinho de redação da CUT, um tema que discute questões sociais como esse que tivemos, é capaz de estimular uma reflexão para a vida ou se encerra no momento em que a prova termina? Andréia, é bem interessante perceber que quando a pessoa vai construir uma narrativa escrita, uma redação, que ela tem que selecionar os argumentos e tem que selecionar também itens para ela embasar esses argumentos, tem que organizar o que vem antes, o que vem depois, né? Então, a redação é um exercício de expressão, né? Então, é uma oportunidade para as pessoas se expressarem. E a gente tem um tema, e a partir desse tema a pessoa se expressa.
E no momento em que a pessoa tem uma opinião em relação a um tema, ela também passa a enxergar a realidade dela diferente, porque ela já pensou sobre aquilo, né? Então, como ela pensou sobre aquilo, ela raciocinou sobre aquilo e ela teve que construir uma argumentação em relação àquilo, ela também vai ter que aplicar isso que ela pensou para a própria realidade dela, né? Em casa, com os amigos, né? Como que ela vai aceitar agora as notícias, né? Como é que ela vai lidar com o que chega até ela, né? Então, esse cursinho de redação foi muito, muito bom, e a prática da redação é muito boa, porque realmente estimula a pessoa a raciocinar sobre os temas e emitir uma opinião que seja minimamente coerente, né? Bacana. E como que foi esse processo de aprendizagem dos alunos, Dani, ao longo do cursinho de redação da ACULT? E quais as dificuldades, quais as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na hora de trabalhar os temas? Nossa, André, é muita dificuldade. É uma turma que tem vários tipos de pessoas, né? De várias idades e várias ocupações, né? Então, mas assim, para resumir, eles são muito inseguros em relação ao que, se eles estão pensando, de fato faz sentido, né? Então, o estímulo era que eles acreditassem que era possível eles emitirem uma opinião, né? Porque você pensa, os espaços para emitir opinião, eles são poucos, né? Apesar da gente viver aí uma era de comunicação digital bem avançada, mas muito se fala, mas pouco se escuta, né? Então, eles vão ser escutados. Eu falava para eles que a pessoa que ia corrigir a redação era uma mulher muito brava e de TPM, que ela estava assim com pouca paciência, então eles teriam que ser bem claros e dizer, né, o que tinha que ser dito da melhor forma possível para que ela não se irritasse e parasse de corrigir a redação ali mesmo, né? Então, esse processo de empoderamento, né, de acreditar que é possível pensar sobre isso e emitir uma opinião, realmente foi assim o mais desafiador, porque a tendência deles é desistir na primeira dificuldade, né? O legal seria agora a gente captar esses alunos, ver como foram as notas deles, pra gente ter uma avaliação do cursinho também, né? Sim, alguns vão fazer a prova em dezembro também, é o meu caso e de outros alunos, né, vão fazer a prova em dezembro. E interessante, André, que o Enem, ele exige a proposta de intervenção social. E a proposta de intervenção social, ela é muito mais complexa do que você só apontar o que poderia ser feito. Então, por exemplo, o nosso padre, ele apontou ali caminhos, né? A nota da redação dele seria ali entre 500 e 600. Porque essa proposta de redação, proposta de intervenção, desculpa, ela tem que ser de ordem prática. Então, tem que constar o que pode ser feito, quem pode fazer e como fazer, né? Então, eu até brinquei com os alunos lá em sala de aula, né? Que todos, a primeiro momento, falavam assim, as pessoas têm que se conscientizar. Eu falei que eu amarrei esse negócio de conscientizar, porque ele é muito amplo. Tem que ser super objetivo, né? Então, o que pode ser feito, quem pode fazer e como isso deve ser feito, né? Então, por exemplo, em se pensando em tolerância religiosa, né? Qual que seria um caminho para a tolerância? O que poderia ser feito? Prático, tem que ser prático. Quem poderia fazer isso? Prático. E como, né? Quais os caminhos para criar as condições para isso ser feito, né? Então, realmente exige uma capacidade de análise desses alunos, na maioria adolescentes, que é, de certa forma, inédito, né? É raro, por exemplo, o adolescente chegar em casa e os pais perguntarem para ele a opinião para solucionar algum problema, né? Apontar algum caminho, né? Então, foi uma oportunidade muito interessante. Então, essa é a pergunta que eu faço para todos. Doutora Daniele, qual seria um possível caminho para o respeito e harmonia entre aqueles que possuem diferentes religiões? Bom, eu gosto muito de falar, de apostar na potencialidade dos nossos jovens e das nossas crianças, né? Então, eu acho que o que poderia ser feito? Criar espaços de diálogo, né? Por exemplo, entre jovens, né? Espaços de diálogo com esses jovens de diferentes religiões, né? Para que eles juntos pudessem fazer o quê? Né? O que pode ser feito? Juntos eles pudessem debater temas que são de interesse mais amplo do que a especificidade de cada religião. Vou dar um exemplo. Por exemplo, campanhas sociais para o trânsito, de boa convivência no trânsito, ou campanhas sociais
de prevenção à dengue, né? Que são assim temas que são práticos, né? E que passam por todas as religiões, porque passam por seres humanos, né? Agora, quem poderia fazer isso? Quem poderia promover isso? Eu acho que as próprias instituições religiosas, né? Os grupos estudantis das escolas e as organizações não governamentais, né? E como ser feito? Olha toda a exigência do Enem. E como que isso poderia ser feito? Com chamadas públicas em rádio, em outros canais de comunicação que tivesse a capacidade de agrupar esses jovens nesse mesmo tema, né, digamos assim, nessas mesmas campanhas. Um grande desafio, né? Arrasei, né? Pastor, a pergunta para você então é um possível caminho para o respeito e a harmonia entre aqueles que possuem diferentes religiões. Um possível caminho. Um possível caminho, eu acredito, André, é o seguinte, eu acredito que leis, eu acho que temos que fomentar a sociedade, temos que fomentar a discussão, mas precisamos ter leis. Por exemplo, se discute tanto no Brasil a questão de dirigir alcoolizado no trânsito, mas se discute tanto, tem publicidade, campanhas, mas sempre continua os mesmos problemas. Eu acredito, por exemplo, se tivéssemos uma lei no Brasil que uma pessoa dirigindo embriagada teria 30 anos de suspensão do seu direito de dirigir, eu não acredito que estaria esses mesmos índices alarmantes que a gente vê. Quando não há um endurecimento nas leis, porque a sociedade tem os seus conceitos, mas o que vai colocar a ordem nelas são as regras, são as leis. E um país, quanto mais leis tem, também revela que mais antiético esse país é. Precisa criar-se muitas leis, para que esse indivíduo haja de maneira coerente. Então acredito que deveríamos ter cíficas, mas também um cumprimento dessas leis por parte daqueles que têm o dever de fiscalizar e de estar atento a essas leis. Mas também eu entendo que o caminho da discussão é um caminho muito importante, é um caminho que leva a juventude a uma reflexão, até porque Mandela dizia o seguinte: ninguém nasce odiando a cor, a raça, a sua crença, isso é aprendido. Do mesmo modo que esse caminho que levou a pessoa a odiar é um caminho que levou até lá, também existe um caminho de voltar-se de lá. Então eu imagino que a discussão é de suma importância, acredito que as instituições têm um papel importante, mas não seria o todo dessa questão, mas tem um papel importante nessa discussão. E ações, aí tem uma dificuldade também, mas buscar o caminho dentro dessa dificuldade. É o caminho dessa unidade de pensamentos divergentes. Como convergir eles num único pensamento? É uma situação um tanto difícil, porém não é algo que se possa lutar para se alcançar isso aí. Mas temos uma juventude no Brasil que já foi abordada aqui com desejo político, com amadurecimento para discussões. A gente percebe uma geração um pouco mais reflexiva, e esse campo de reflexão ele é importante para construir novas ideias. E eu acredito que as instituições, sim, têm o seu papel importante. Igrejas, sejam elas instituições públicas ou privadas, têm o seu papel na discussão. E sonhar que o nosso país seja um país sem intolerância. Eu acredito que um dos caminhos também para isso é respeitar a questão do Estado laico. O Estado é laico, ele não doutrina nenhuma religião, ele não doutrina nenhum cidadão, ele é laico. E cada religião tem o seu modo de pensar diferente, e essas religiões, os seus líderes, principalmente no campo religioso, ter o discurso do amor, porque eu acredito que uma religião que se fundamenta em ódio, não constrói nada, não é? Até porque um dos princípios bíblicos é o seguinte: Deus respeita o ser humano crer nele ou não. A gente chama isso de livre-arbítrio. E oxalá que toda a sociedade tivesse esse princípio. Alguém pensa diferente de mim, eu aceito você pensar diferente de mim, sem que isso gere nenhum ódio, né, em mim em relação a você. Então eu acredito que o papel de discussão é de suma importância, sim. Vejo isso um caminho que pode ser amadurecido, um caminho que se deve chegar lá. E sonhar que esse país a gente não tenha casos de intolerância, né? Que a gente possa aceitar o diferente da gente. Estou curiosa para saber, Yara, qual o caminho que você apontou para a tolerância religiosa no Brasil? Na sua redação do Enem. Sim.
uma das propostas, eu coloquei a educação, né? Eu acho que a formação da nossa sociedade hoje a maioria você traz da escola, né? O seu aprendizado todo, né? Que você vai levar para sua vida, né? Muita coisa você traz da escola. Então eu acho que tem um papel muito importante, né? Na formação das pessoas hoje. Você desde pequeno, né? Tá aprendendo a ter a tolerância, né? Com as diferenças, né? Com a opção de escolha das pessoas. Então, se desde pequenininho, na juventude, né? A escola tá pregando isso, eu acredito que tem um grande auxílio aí. Ok, então. Muito obrigado, pastor Luciano, pela sua participação. Obrigado também, Yara, professora doutora Daniele, pela sua participação aqui no nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, que discutiu sobre o tema da redação do Enem 2016, Caminhos para a Tolerância Religiosa no Brasil. Agora os alunos que vão fazer em dezembro, né? A redação do Enem tem que estar preparados, né? Então, eu tenho pensado em fazer um aulão, Andréia, para poder dar uma refrescada aí na cabeça dessas pessoinhas e abrir também para a própria comunidade, né? Participar desse aulão aí. A gente sabe que um aulão vai ser bastante resumido, né? Porque a questão prática pesa bastante. Mas aprender um pouco essa técnica já é estar mais preparado que os outros, né? Com certeza. Bacana essa ideia, hein? Colocá-la em prática, né, Dani? São 9h10. Esse foi o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. FM Liberdade. Quartas de finais do Campeonato Municipal de Futebol Suíço 2016. Neste sábado, a equipe esportiva da Rádio Liberdade FM transmite ao vivo duelo entre Gustavo Tur e União São Clemente. A bola vai rolar a partir das 16 horas no campo da Associação Itaipu. 87,9. Futebol com mais emoção. Apoio Disque Bebidas Engarrafados, Love Boxy, Mercado Thomas, Autocar e Casa de la Pizza. Rádio Liberdade FM. Orgulho de ser cultural.